Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas, né? A gente vem se encontrando de forma remota e aí algumas pessoas, eu nem sei, assim, não conheço os rostinhos, né? Mas na noite de hoje a gente trouxe a primeira iniciativa presencial. Na verdade, quando esse curso começou, o curso macro, né, didática, de pensar as práticas e a construção de materiais didáticos sobre a ditadura, a gente pensou que ia ter uma abertura presencial. E aí nós tivemos um problema, foram suspensas as aulas da universidade, a gente não conseguiu fazer esse momento de abertura. E de lá para cá, as atividades foram todas remotas. Então, o nosso primeiro encontro presencial, de fato, várias pessoas não podiam vir, tem muita gente também do interior. Então, a gente vai gravar o encontro e eu já peço a autorização de vocês para... Tem algum problema de gravar? Porque a gente vai tentar transmitir para quem não pôde estar presente e acompanhar um pouco dessa dinâmica, né? Nós estamos no terceiro módulo, o curso tem 4 módulos, e nesse módulo as atividades são todas organizadas em oficinas. Então a gente teve uma oficina, por exemplo, semana passada, né? Eu e o professor Luciano falamos sobre história oral, sobre patrimônio, e hoje nós tivemos uma oficina pensando justamente no teatro. Como é que a gente pode, de alguma forma, se aproximar de linguagens que são próprias das artes cênicas e trabalhar isso em nossas salas de aula, em nossas turmas, construindo propostas inseridas nas nossas frequências didáticas. Então, para isso, nós convidamos o professor Yogi para participar, para orientar esse momento. Yogi, que é doutorando de artes cênicas, tem graduação em artes cênicas, mestrado também em artes cênicas, também é graduando das letras, né? E está com a gente, então, para pensar um pouco a experimentação dessa noite em torno do teatro do oprimido. Então, eu gostaria de agradecer hoje seu aceite, né? Tá aqui no terceiro turno. A gente sabe que com tantas frentes não é fácil, mas nós precisávamos de alguém que realmente conhecesse e que pudesse fazer essa mediação da melhor forma conosco essa noite. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de conversar com as pessoas sobre o teatro do oprimido, propor experiências de teatro do oprimido, enfim. Então, me apresentando bem rapidamente. Fique à vontade. Meu nome é Yogi, eu sou doutorando do PPGARC, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. Daí eu faço parte do coletivo de estudos, que a gente chama de Poéticas, que é o coletivo de estudos Poéticas do Aprender. Esse coletivo ele é coordenado pela professora Karine Dias, que é a minha orientadora do doutorado. O nosso coletivo ele é vinculado tanto ao PPGED como ao PPGARC, porque são todos os orientandos da professora Karine. E ela trabalha nos 2 programas de pós-graduação, né? O de Educação e o de Artes Cênicas. Então, eu sou formado em Artes Cênicas com habilitação em Teatro, aqui pela UFRN, lá no DEARTE. Não sei se alguém aqui conhece o DEARTE, já fez algum curso lá. Depois eu fiz um mestrado em Artes Cênicas lá no DEARTE também, já sendo orientado pela professora Karine. E agora estou fazendo doutorado também em Artes Cênicas, também lá no DEARTE. E em 2022 eu inventei de entrar no curso de Letras e estou tentando me formar, estou tentando sair do curso de Letras porque teatro do oprimido, que é o tema da nossa oficina de hoje, eu pesquisei teatro do oprimido na época da minha graduação. O meu TCC, na verdade, foi sobre teatro do oprimido, porque eu trabalhei na época teatro do oprimido em 3 escolas, 2 em 2 interiores e uma aqui em Natal, e eu escrevi o meu TCC sobre a experiência do teatro do oprimido nessas escolas, basicamente. Então, eu também sou professor de artes, né? Agora, no momento, eu não estou trabalhando em nenhuma escola por causa do doutorado, eu me afastei do doutorado, mas as coisas que nós vamos, que eu vou convidar para a gente experimentar hoje, eu já experimentei na escola, com estudantes do ensino fundamental 2, principalmente, e ensino médio. Então, acho que é isso. Fica também um convite, se vocês quiserem nos procurar pelo Instagram. A gente tem um Instagram, que é Coletivo Poéticas do Aprender, que a gente posta lá todas as ações de pesquisa, ensino e extensão que a gente faz.
Então, voltando para o que eu estava falando, né? Eu pesquisei teatro do oprimido na época da graduação, no meu TCC, no mestrado, tanto o mestrado como o doutorado. Eu não estou mais pesquisando teatro do oprimido, eu pesquiso escrita criativa e dramaturgia, por isso que em 2022 eu inventei de entrar no curso de letras, mas eu acho que até hoje eu tenho uma relação com o teatro do oprimido. Até hoje eu trabalho com teatro do oprimido em oficinas, nas escolas que eu dou aula, enfim. E para começar, eu queria fazer um convite para vocês, porque o que acontece? Eu poderia passar as 2 horas falando sobre teatro do oprimido. Todos vocês sentados, me ouvindo, eu poderia dar um contexto histórico, dizer o que é a relação com a década de 60, com o contexto da ditadura militar, poderia ser assim. Que seria interessante também. Só que eu tenho um convite para vocês. Ao invés de eu ficar as 2 horas falando, meu convite é, nesse primeiro momento, a gente experimentar algumas coisas. Porque eu acho que o teatro do oprimido, ele desperta algumas coisas no nosso corpo que só é acionado se a gente praticar, se a gente colocar o corpo em movimento. Não é nada muito pesado, não é nada de constrangedor, não é nada cansativo. São algumas práticas que eu selecionei para a gente primeiro experimentar no nosso próprio corpo. Aí sim, no segundo momento, a gente traria as cadeiras, a gente faria um círculo, eu preparei uma fala e a gente conversa sobre. Mas o meu convite é esse, é que nesse primeiro momento a gente experimente algumas coisas práticas, pode ser? Então, pessoal, vou falar rapidamente a base de tudo que a gente fez agora. Só que o que acontece? Lá no Rio de Janeiro tem o Centro do Teatro do Oprimido, que lá até hoje tem professores que chegaram a trabalhar com Augusto Boal, e eles dão cursos de teatro do oprimido, e um curso lá tem um mínimo de 1 ano. Os cursos lá são 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, falar sobre teatro do oprimido em 20 minutos é um desafio muito grande, porque é tanta coisa e são tantas camadas que precisaria de fato de 2, 3 anos para a gente ter um curso completo de teatro do oprimido. Então, o que a gente fez aqui nessas 2 horas é só um disparador inicial para quem tem interesse, principalmente para quem tem interesse de levar para a escola um professor que queira trabalhar com teatro do oprimido. A gente estava conversando como que eu poderia mandar um material. Vou mandar um material para vocês de professores e professoras que trabalham com teatro no oprimido na escola. Então é só uma provocação inicial, digamos assim. Porque se fosse mesmo um curso de teatro do oprimido, teria que ser 3 anos ou 4 anos para a gente dar conta. Mas primeiro, para começar, eu acho que eu vou começar falando do Augusto Boal. Que o Augusto Boal, ele é o criador desse teatro, que a gente chama de teatro do oprimido. E o Augusto Boal, ele é carioca, ele nasceu ali no final da década de 20, início da década de 30 no Rio de Janeiro, mas ele viveu muitos anos em São Paulo. E desde muito cedo ele começou a trabalhar com teatro, o Augusto Boal. Quando ele tinha 13, 14 anos, ele já começou a trabalhar com teatro, e ele era dramaturgo, diretor. Ele era chamado, na verdade, os livros teóricos dizem que ele era ensaísta, porque é um termo da época. Nos anos 50, 60, ensaísta é o que a gente chama hoje de diretor de teatro, digamos assim. Então, ele é carioca, ele foi para São Paulo. Assim que ele chegou em São Paulo, ele começou já a trabalhar com teatro com 13, 14 anos. Ele ajudou a fundar um grupo de teatro muito tradicional de São Paulo que se chama Teatro de Arena. Não sei se vocês já ouviram falar. Até hoje ele existe, ainda existe o Teatro de Arena, só que o grupo de teatro de Arena mesmo, ele começou antes da ditadura e acabou durante a ditadura por causa de coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas então, Augusto Boal, ele começou a trabalhar com teatro em São Paulo, nesse grupo específico que se chamava Teatro de Arena. E nesse grupo ele escrevia peças de teatro, ele dava oficina a partir das formações que ele fazia. Era uma pessoa que tinha uma certa condição, não vou mentir para vocês, em relação a ter a possibilidade de fazer teatro e viver de teatro, porque isso é difícil hoje, imagina nos anos 40, 50, né?
Então, no teatro de arena, ele trabalhava como diretor, como dramaturgo, ele escrevia peça de teatro e ele também dava oficina de teatro. Dizem que ele dava muita oficina de escrita, de dramaturgia para os jovens, enfim. Quando as ditaduras começaram a varrer a América Latina, ele estava muito assim atento ao que estava acontecendo fora, porque ele tinha contatos com artistas de outros países da América Latina. Ele começou a ficar muito atento com isso. E quando a ditadura chegou no Brasil, quando aconteceu o golpe especificamente, que muitos grupos de teatro lá de São Paulo começaram a ser censurados, ele teve um insight, ele pensou, vendo o caos, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo principalmente com os grupos de teatro, o que estava acontecendo com os oprimidos, especificamente, ele pensou, eu quero trabalhar uma certa, eu acho que a alfabetização não é a palavra certa, um letramento. Eu quero trabalhar com o letramento político das pessoas. Eu quero trabalhar com o letramento político dos oprimidos. Então, a partir do que ele estava vendo, o que estava acontecendo na ditadura, ele teve esse insight. Só que como ele era uma pessoa do teatro, teria que ser através do teatro, não por causa da formação dele, enfim, por causa da vida dele, né? Ele não via um outro jeito de fazer isso que não fosse através do teatro. Só que o que seria esse letramento político? Seria justamente os oprimidos. Ele sempre deixou muito claro que ele fazia teatro com e para os oprimidos. Eles se dessem conta dessas opressões que eles viviam, porque muitos de vocês falaram, né? Eu vivi isso e não me dava conta. Eu vivi isso e não me dava conta. Então, ele tinha esse desejo de, através do teatro, despertar essa conscientização. Os oprimidos, eles perceberem. Então, é como se fosse um letramento político, digamos assim. Só que teve o golpe. Não tinha como ele fazer essa pesquisa aqui no Brasil. Os militares, eles estavam muito em cima dos grupos de teatro, vocês sabem disso. Não fazendo assim uma luta de força com todos os artistas, mas grupos fecharam. A galera do teatro sofreu muito na época da ditadura. Então não tinha como ele fazer essa pesquisa aqui no Brasil. Se ele fosse começar essa pesquisa aqui no Brasil, ele poderia ser torturado, poderia ser morto, enfim. Então ele foi exilado. Por causa disso, o Teatro do Oprimido é um teatro tipicamente brasileiro, só que ele foi muito desenvolvido em outros países porque ele não podia fazer aqui. Então, durante o exílio dele, ele foi desenvolvendo o teatro nos lugares que ele foi passando, basicamente. Então, ele começa, mais ou menos, a desenvolver isso que ele vem chamar depois de Teatro do Oprimido no meio da década de 60, 64, 65, é quando ele começa de fato. E foram cerca de 40 anos para ele, de fato, conseguir entender o que ele fazia, dar esse nome. Ele escreveu cerca de 20 livros que ele fala sobre teatro do oprimido. Tem um especificamente muito bom que eu vou indicar para vocês. Eu acho que é o primeiro livro que ele, de fato, consegue mais elaborar em palavras o que ele estava fazendo. Então, ele começa a fazer essa prática de eu vou letrar as pessoas politicamente através do teatro. Ele começa a fazer isso aqui no Brasil, só que cerca de 2 anos depois ele é exilado. E ele passa por vários países. E quando ele é exilado, não necessariamente nessa época, um tempo depois, ele começa a ter muito contato com as coisas que Paulo Freire escrevia. Tem muitas pessoas que me perguntam isso, né? Eles se conheciam, eles eram amigos, porque Paulo Freire estava elaborando a pedagogia do oprimido e ele teatro do oprimido, e na mesma época, será que eles estavam fazendo isso juntos? E o que acontece? Augusto Boal, ele era um leitor de Paulo Freire. Augusto Boal, ele era fã de Paulo Freire, digamos assim, era um leitor assíduo. Paulo Freire ficou sabendo da existência de Augusto Boal. Eles até se encontraram algumas vezes, inclusive. Mas não é, digamos... não íntimo, não foi necessariamente uma amizade. O Augusto Boal era leitor de Paulo Freire, digamos assim. E quando Paulo Freire lançou a obra Pedagogia do Oprimido, de fato foi a obra que deu o nome do Teatro do Oprimido. Augusto Boal, ele nomeou o Teatro do Oprimido depois que ele leu a Pedagogia do Oprimido. Ele já tinha prática. Exatamente. Conceituar depois de ler Pedagogia do Oprimido. Exatamente, ele já tinha prática, já fazia uns anos que ele vinha fazendo,
Mas quando ele leu A Pedagogia do Oprimido, a primeira coisa que ele pensou foi: eu estou fazendo a mesma coisa que ele, só que ele está fazendo na educação, ele está fazendo uma alfabetização com as pessoas e eu estou fazendo uma alfabetização, só que uma alfabetização política, digamos assim. Então ele nomeia esse teatro, o Teatro do Oprimido, depois que ele lê A Pedagogia do Oprimido. Então o Teatro do Oprimido, ele tem uma origem muito relacionada com a educação. Eu acho que não tem como não falar de Teatro do Oprimido e não falar de educação, justamente porque o próprio nome foi dado a partir da obra de Paulo Freire, né? E o Paulo Freire, ele fez isso na pesquisa dele também, ele tentou entender um pouco dessas relações de poder, especificamente, que anos depois aquele filósofo Foucault, ele conceitua muito mais, só que não era na mesma época, assim, não... Eu nunca vi em lugar nenhum que Augusto Boal, por exemplo, era leitor de Foucault, mas acaba que Foucault faz toda aquela pesquisa que ele fala sobre as relações de poder, ele fala sobre as micro-relações de poder e as macro-relações de poder, que tudo aquilo tem tudo a ver com o Teatro do Oprimido, mas eram eu acho, uma vez eu estava conversando com minha orientadora, ela acha que isso é uma coisa de epistemologia da época. Não tinha como, na época, as pesquisas serem diferentes, né? Não necessariamente as pessoas combinavam, mas pela época as coisas iam acontecendo, né? Enfim, eu só citei Foucault porque muito da pesquisa de Foucault conversa também com o Teatro do Oprimido, né? Mas voltando para aquela linha narrativa que eu comecei. Então, o Augusto Boal, ele lê A Pedagogia do Oprimido, então ele fala, eu estou fazendo a mesma coisa com as pessoas, só que através do teatro, e ele começa a chamar o que ele estava fazendo de Teatro do Oprimido. Principalmente porque Paulo Freire, ele investigou as relações de poder entre opressor e oprimido. Só que o Augusto Boal, ele aprofundou muito, muito, muito mais essa pesquisa. Se vocês forem ler Augusto Boal, ele vai relatar tantas e tantas e tantas situações complexas entre opressor e oprimido, que ele percebia justamente nos grupos que ele trabalhava, nos grupos de pessoas, ele percebia que fulano era nitidamente oprimido, mas até 5 anos atrás ele era um opressor. Então ele começou a sistematizar, não sei se sistematizar é a palavra certa, mas ele começou a brincar essa relação de tantas formas que a nossa cabeça assim explode, e que talvez eu acho que Paulo Freire não foi tão assim, até porque não era o objetivo dele, né? Ele queria uma outra coisa. Só que Augusto Boal, ele estava preocupado em entender essa relação entre opressor e oprimido, por isso que ele se aprofundou muito mais. Então, durante esses anos de exílio, ele trabalhava com grupos, digamos assim, ele não trabalhava, ele não fazia essa prática necessariamente em nenhuma instituição específica. Ele abria chamados e as pessoas iam. Acontecia muito que ele ia, por exemplo, em grupos de operários, ele ia em escolas, ele ia em praças, ele trabalhava com grupos de pessoas que tinham interesse, e tinha alguns que ficavam com ele, que seriam, no caso, os atores e atrizes. Ele odiava esse termo, ator e atriz. Não odiava, mas ele chamava as pessoas que praticavam o Teatro do Oprimido, eram coringas. Ou ator coringa, atriz coringa, enfim, tanto faz. Então, tinham pessoas que gostavam, faziam essa formação com ele, continuava, e ele meio que tinha um grupo de teatro, digamos assim. Durante esse exílio, então, quando ele elabora de fato o Teatro do Oprimido, ele cria basicamente 6 técnicas, 6 possibilidades de fazer o Teatro do Oprimido. Que não foi necessariamente assim em ordem cronológica, ele foi fazendo, ele começou a escrever em diário, depois ele começou a tentar conceituar o que ele fazia, começou a escrever essa pesquisa dele. E ele se deu conta de que ele tinha 6 aberturas, 6 formas de fazer o Teatro do Oprimido. A primeira, ele chamava de teatro-imagem. O teatro-imagem, ele surgiu quando ele estava exilado em um país que ele não entendia nada que as pessoas estavam falando. E ele teve essa ideia, vamos fazer fotografias, imagens. Então, através das imagens, eles conseguiam se comunicar, basicamente. Eu acho que ele estava em Cuba.
no, num livro que ele tem, que é Teatro do Oprimido e Outras Pedagogias Políticas. Ele fala que ele estava em Cuba quando ele se deu conta desse teatro que ele chamava de teatro-imagem. Porque tinham pessoas, ele fala que tinham pessoas que falavam português, tinham pessoas que falavam espanhol, só que tinham pessoas que falavam outras línguas que ele não entendia. E eles não conseguiam se comunicar, daí ele teve essa ideia de fazer imagens, fotografias, fazer cenas através de imagens. Aí eles começaram a se entender. Tem o jogo do nome, sem verbalizar o nome, lembra? Então ele começou a tentar criar estratégia com as pessoas que não envolvesse a oralidade para ver se elas conseguiam se comunicar. Então, o teatro-imagem são basicamente cenas de opressão que elas são feitas a partir de fotografias com o corpo, como a gente fez. E Augusto Boal fazia isso para quê? Para ter a discussão depois. Tudo isso que eu fiz com vocês, o objetivo era esse. O objetivo não era nem aprender a técnica teatral. O objetivo é que depois tivesse essa conversa e que essas pessoas, elas se dessem conta que elas viviam aquilo e que juntas elas buscassem soluções para quando elas saíssem da sala de ensaio, fossem viver, elas estivessem mais preparadas. Então é como se fosse um ensaio para viver. O Teatro do Oprimido é um ensaio para a vida, digamos assim. As coisas que a gente conversou agora, será que vai mudar quando a gente vivenciar na vida real? Digamos assim, ele questionava isso para as pessoas. O segundo teatro é o que ele chamava de teatro fórum, que era muito legal. Aí já o teatro fórum, ele era um teatro mais elaborado, digamos, tinha que ter mais técnica de atuação, de voz, que ele trabalhava com as pessoas. As pessoas, elas apresentavam cenas, basicamente, só que tinha um determinado momento que os atores, eles congelavam. Daí vinha um ator coringa e ele, essa cena fala sobre isso. Como que a gente poderia mudar? Ele perguntava para o público. Aí a pessoa levantava a mão. Eu acho que podia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele dizia, vem aqui fazer, vem aqui mudar. O público levantava e ia improvisar com os atores como que eles poderiam resolver aquela situação. Por isso que é fórum, por isso que é teatro fórum, é como se as pessoas estivessem fazendo um fórum para coletivamente elas tentassem resolver aquela situação, digamos assim. A terceira técnica era o que ele chamava de teatro jornal, que é um pouco o que a gente fez com as notícias. Ele criava peças de teatro com grupo a partir de notícias de jornal. Eles pegavam os jornais que vinculavam na época, principalmente notícias relacionadas à ditadura, eles faziam toda essa discussão que a gente fez da relação entre o opressor e o oprimido, e eles faziam cenas a partir dessas notícias. E tinha também essa coisa do teatro fórum, de ter o ator coringa que ele para antes do ápice e os atores vão improvisar o final a partir do que o público decidir, digamos assim. A quarta técnica era o teatro do invisível, essa era a mais arriscada. Ele fazia teatro na rua sem as pessoas saberem que era teatro. Eu acho que a terceira é mais arriscada. É um pouco aquilo que o Fantástico fazia. O Fantástico já fez isso, né? Aqueles experimentos sociais que... O Augusto Boal, ele pegava os atores e as atrizes que trabalhavam com ele, eles ensaiavam uma cena de opressão e eles apresentavam na rua. E as pessoas não sabiam que era o teatro, com o objetivo das pessoas intervirem e conversar sobre. Obviamente, muita coisa já aconteceu, né? Muito ator já foi agredido. E ele não queria de jeito nenhum falar para as pessoas que era teatro. Ele só falava em último caso. O Fantástico ainda intervém, né? Eles falavam. Quando começava, eles diziam, não, isso daqui é a encenação. Só que o Augusto Boal não dizia. Então ele fazia isso dentro do metrô, dentro do ônibus, na praça, no meio da rua. No teatro fórum, muitos atores já apanharam também. Tem um documentário que fala sobre o Teatro do Oprimido. Ele estava no YouTube, tiraram, eu não sei se já colocaram de novo. Mas tem cenas da época da pesquisa dele. E o próprio Augusto Boal fala muito no documentário. E tem uma cena específica que eles mostram de uma situação de violência doméstica, de um teatro fórum. Eles param, uma mulher que estava no público, ela sai, ela pega um pedaço de pau e ela começa a bater no ator. E isso foi registrado nesse documentário. Eu já falei de 4, não foi? Fórum. Sim.
Ou foram 5? Teatro Imagem, Teatro Foro, Teatro Jornal, Teatro do Invisível. Pronto, então faltam 2. O quinto é o que ele chamava de Teatro Legislativo, que foi o que menos vingou, foi o que ele menos experimentou, porque ele viu, ele não sei se... Isso já estava na nossa Câmara agora. Tá? Exatamente. O Teatro Legislativo era justamente um teatro que as pessoas elas faziam cenas com o objetivo de mudar a legislação, leis, basicamente. Os atores, junto dos atores e das atrizes, eles estudavam legislações que eram opressoras, que não funcionavam, e eles faziam cenas com o objetivo de mudar essas legislações, ou de propor novas, ou de mudar as leis, ou de propor novas leis. Ele não fala muito desse teatro, então acho que ele não experimentou tanto, assim, como os outros. E tem o sexto, que ele chamava de Arco-Íris do Desejo. Esse daqui, ele é muito criticado pelos psicólogos, porque era uma abordagem que tinha um objetivo... Ele não usava essa palavra, mas eu vou usar. Era mais terapêutico, digamos assim. As pessoas, elas faziam mais teatro, Arco-Íris do Desejo, esse último. Então as pessoas, elas se encontravam para fazer teatro, mas com o objetivo delas se tratarem dessas opressões, delas se curarem, delas conversarem. Eu já passei sobre isso, e a pessoa podia chorar, poderia desabafar, enfim. Então, que também não foi muito experimentado, pelo menos nos registros, assim. E desses 6, esse Arco-Íris do Desejo, eu acho que ele é o menos que eu também experimentei como professor, porque muitas vezes eu fico me perguntando se eu tenho... A qualificação. Uma certa formação para fazer isso. Exatamente, ele tinha. O Augusto Boal tinha. Principalmente porque Augusto Boal, ele trabalhou 30 anos com grupos de oprimidos de vários países. Ele tinha um know-how muito grande, ele tinha muitas condições para saber lidar com as coisas, digamos assim, né? Tá, então só recapitulando. E aí? Teatro Imagem, Teatro Jornal, Teatro Fórum, Teatro do Invisível, Teatro Legislativo e Arco-Íris do Desejo. Porque o pessoal da psicologia não gostava muito. Não, é porque hoje em dia, por exemplo, práticas que de uma certa forma a gente vai acionar ou disparar esse lado da pessoa, possa ser que o provocador, o mediador, o professor, ele não vai conseguir saber lidar depois, caso aconteça alguma coisa, né? Exatamente. A pessoa pode se desregular e aí você não sabe como conduzir depois. Exato. Eu acho que teatro do oprimido, de um modo geral, não tem como a gente não ir para esses lugares. Só que o Arco-Íris do Desejo parece que ele era mais terapêutico intencional, assim, digamos, de todos. Mas eu acho que todas as outras técnicas não tem como, né, a gente não... Então, realmente, acontece muita situação que na hora a gente experimenta, né, a gente vê o que faz. Eu queria Sei saber lá, essa por exemplo, na questão do teatro invisível, que aí também pode gerar gatilho. E aí você Exatamente. não sabe lidar com a situação. Pode gerar uma violência, aí a polícia vai vir, vai envolver polícia, vai envolver... Então, eu acho que... É porque existe tem uma o que você diferença falou, aí, né? que é a seguinte: o problema do arco-íris do amor, ou dos desejos, né? É porque, assim, cria-se uma ideia que você está propondo tratar a pessoa e praticar um exercício de uma profissão que você não é qualificado. Já aconteceu de conselhos federais e psicoterapias processarem pessoas com práticas parecidas. Porque, assim, não é a mesma coisa, certo? O Boal, ele pensou em outra coisa. Mas hoje, a gente vive na era dos coaches, que é um monte de gente sem ter o que fazer, fracassou na área, e vai ensinar você a ter sucesso na área que ele não conseguiu ter sucesso. Mas, enfim, o teatro do Arco-Íris do Desejo, ele é confundido com a tal da constelação familiar em muitos casos. Então, se alguém que se despertar um gatilho e a pessoa piorar, você pode ser responsabilizado como exercício legal de uma profissão. Esse é o grande problema. É por isso que essa técnica específica... Muitas vezes piora, só que a pessoa assina um compromisso que não vai denunciar. É complicado. Mas é meio sempre. Só que
Eu conheço pessoas que trabalham com arco-íris do desejo, psicólogos inclusive, porque acaba que teatro do oprimido, apesar de ser, né, um teatro tipicamente brasileiro das artes cênicas, é um teatro que ele é muito trabalhado em várias áreas. Inclusive, o curso de Direito aqui da UFRN, eles tinham um grupo de teatro fórum. Eles faziam teatro do oprimido, só que eles faziam só teatro fórum especificamente. Então, eu já vi psicólogos que trabalham. Tem uma abordagem no teatro e na psicologia que se chama esquizodrama, que foi muito elaborada a partir do arco-íris do desejo, que tem uma ideia um pouco parecida, né, das pessoas ali, elas ser um trabalho mais terapêutico, talvez usando o teatro como uma ferramenta, digamos assim. São psicólogos. Exatamente, são pessoas que têm a formação para isso, exatamente. O que eu fiquei perguntando, hoje, por exemplo, tem um PL da misoginia, que está sendo encaminhado agora, e a Tabata Amaral, que está encaminhando, e ela teve que negociar porque o pessoal da direita radical está exigindo que as igrejas evangélicas estejam fora. Então, quer dizer, elas não vão ser punidas. Uhum. E é o que vai passar agora, pelo jeito. Aí como que a gente poderia mudar essa legislação? Poderia encaminhar isso em teatro, né? Fiquei pensando Exatamente. agora. Esse nome, arco-íris do desejo, é uma outra coisa. Não sei se vocês já ouviram falar naquela história do Freud, que dizia que a gente nasce a partir da falta. E é a falta que move, só que o Deleuze e os filósofos da filosofia da diferença, eles dizem que não é a falta, é o desejo. Aí o Foucault fala disso, as pessoas, então será que Augusto Boal lia essas pessoas, será que ele estava dentro da filosofia da diferença? Não tem como a gente saber necessariamente, pode ser que seja uma inspiração, mas pelo menos nas coisas que ele escreveu, ele falava muito do Paulo Freire, digamos assim. Mas essa coisa do desejo era uma discussão que estava muito em alta na época na filosofia, né? Não é mais a falta, a gente não nasce na falta, a gente nasce no excesso, na verdade. E dentro do excesso a gente tem que escolher os nossos desejos e são eles que vão mover a gente. Então, será que essas coisas têm a ver com o que o Augusto Boal estava fazendo? Será que ele lia essas pessoas? Enfim. Tá, então o Augusto Boal, ele percebe que tinha essas 6 frentes, digamos assim. Ele praticava esse teatro de letramento político a partir dessas 6 formas diferentes. E que ele vai elaborando cada uma delas nos escritos, nos livros que ele escreveu sobre o teatro do oprimido. E ele foi se dando conta muito tempo depois, porque a gente sabe como que é uma pesquisa, né? Já perto do final da vida dele, ele faleceu em 2009, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele já estava morando aqui no Brasil, ele já estava com a pesquisa consolidada, digamos assim, porque já tinha muita coisa escrita e tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele e tinha muitas pessoas que começaram a pesquisar o que ele estava fazendo. Só que enquanto ele estava vivo, o que ele fazia só era basicamente pesquisado fora do Brasil. As pessoas aqui no Brasil, elas não valorizavam muito o que ele faz. Sendo bem sincero até hoje, na verdade. Então, durante muitos anos, por mais absurdo que pareça, o teatro do oprimido ele era muito mais pesquisado fora do que aqui. E claro, as pessoas que trabalhavam com ele, que tem muitas que estão vivas até hoje, continuam trabalhando. Tem o Centro de Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, que eles dão oficinas livres e dão cursos. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, é uma experiência incrível, porque algumas pessoas que estão lá, né, trabalharam com ele enquanto ele estava vivo. E ele foi considerado pela Unesco como patrono do teatro brasileiro, depois que ele faleceu por causa dessa pesquisa com o teatro do oprimido, que de fato revolucionou muito o teatro contemporâneo e o teatro brasileiro, especificamente. Só que até hoje, que não é FRN, no curso de teatro, a gente não tem nenhuma disciplina sobre teatro do oprimido. Isso é um absurdo. Eu não conheci teatro do oprimido nas disciplinas que eu paguei. Eu conheci teatro do oprimido porque eu era do PIBID Teatro. Eu estava numa escola que a professora Tatiane Tenório, ela trabalha com teatro do oprimido há muitos anos.
Eu conheci o Teatro do Oprimido através dela. Depois eu vi um professor ou outro falando nas disciplinas, assim. Hoje já me disseram que está mais presente, que Augusto Boal aparece mais. Mas deveria ter uma disciplina, Teatro do Oprimido, em todos os cursos de teatro do Brasil. Até, é um teatro brasileiro, ele é brasileiro, ele foi exilado, ele se dedicou. E eu lembro, quando eu fui defender o meu TCC, eu comecei a falar sobre isso, eu me empolguei. E teve lá uma discussão na hora, o povo começou a falar. Aí o professor Jefferson ficou, gente, calma, enfim. Mas parece que as coisas estão mudando. Já me disseram que apesar de não ter uma disciplina sobre teatro do oprimido, tem algumas disciplinas práticas que os professores trabalham Augusto Boal como módulos. Aí esse módulo vamos trabalhar com os jogos do teatro do oprimido. Enfim, então ele teve esse reconhecimento maior da Unesco e das pessoas aqui no Brasil começaram a pesquisar mais depois que ele faleceu, digamos assim. E quando eu converso com pessoas da pedagogia, dizem que aconteceu parecido com Paulo Freire na educação, dele ser muito pesquisado fora do Brasil, né? E ainda, até hoje, assim, embora seja patrono da educação, nem sempre há consensos, né? Ainda há. O problema não é haver os dissensos, o problema é você invalidar sem muitas vezes se dispor nem a conhecer. Então, em torno da figura do Paulo Freire há isso. E há dos dois lados. Há da extrema-direita, que o ataca como um subversivo, comunista e tudo mais, mas há também o fogo amigo, que nem se dispõe porque só vê as limitações, mas não vê tudo que Paulo Freire avançou pensando na educação brasileira. Então, na pedagogia é muito mais forte a presença freiriana. Em outras licenciaturas, muitas vezes não há o mesmo espaço. E só para finalizar, então Augusto Boal, ele não necessariamente focou esse trabalho em escola, com estudante, educação. Estudantes apareciam nas práticas, ele acolhia, mas acaba que depois professores começaram a experimentar esse teatro nas escolas. Então, tem a professora Tatiane, que eu falei que ela é daqui de Natal, ela trabalha com teatro do oprimido. Tem um professor em Mossoró, que chama Raimundo Nonato, que ele também trabalha com teatro do oprimido. Tem uma pesquisadora que ela é professora de sociologia, mas ela trabalha com teatro do oprimido muitos anos em escolas de São Paulo, que chama Bárbara Santos. Ela já escreveu uns 3 livros sobre, que é incrível. Tem o meu TCC também, que eu trabalhei com teatro do oprimido em uma escola, em um município que se chama Serrinha dos Pintos. Não sei se vocês já ouviram falar, que foi através do Trilhas. Eu passei uma semana lá com Trilhas. Eu dei oficinas de teatro do oprimido para uma escola. Depois um outro interior que chama Ipueira, que também foi através do Trilhas. Perto de Caicó. Uma escola, aí lá no PIBID, eu trabalhei com teatro do oprimido, uma escola lá na Cidade da Esperança, que chama Lauro de Castro. E depois eu trabalhei 1 ano com teatro do oprimido no IFRN, no campus central. Então o meu TCC é sobre essas 4 experiências que eu tive nessas 4 escolas, experimentando o que eu fiz com vocês hoje, só que com os estudantes, assim. Então, eu vou juntar todos esses materiais e eu vou passar para você. Mas eu vou tentar fazer mais essa relação de professores que trabalham com teatro do oprimido, digamos assim, para vocês terem uma noção de como que a gente poderia trabalhar com os estudantes, né? Quando você fez a sua pesquisa com os estudantes, você acha que os alunos receberam muito bem isso? Como foi para você, assim? Se os alunos receberam muito bem isso? Se foi difícil, se foi fácil, como é que foi? Foi muito, 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 muito. Eu não vou mentir para vocês, foi muito complicado, mas que ao mesmo tempo foi muito potente. Porque você pegou situações muito diferentes. Muita. E eu me via em situações que eu pensava assim, o que é que eu vou fazer? Porque você coloca as pessoas num lugar De desconforto permanente. e muitas vezes as pessoas elas compram as pessoas e elas começam e você fica naquela situação. Então é um teatro que ele requer de uma certa forma, eu não sei nem se é maturidade, porque eu nem tinha maturidade, mas eu acho que requer Experiência. uma certa sensibilidade, eu acho, ali no momento. Uma certa sensibilidade para lidar com as coisas. Sem citar as escolas, especificamente.
mas aconteceu da gente fazer o exercício da notícia. As alunas veem uma notícia de assédio. Aconteceu isso em 2017, eu acho, em uma dessas 4 escolas que eu falei. As alunas, elas falaram, não, a gente já passou por isso aqui na escola, então nós vamos fazer a cena que a gente vivenciou. E elas fizeram a cena delas com o diretor da escola. Já aconteceu de ter furto na sala e eles utilizarem da situação para tentar descobrir quem foi que pegou o celular de quem e tentar, de uma certa forma, dizer para a pessoa não fazer mais isso. Tá vendo que vai além do que você... Exatamente. Gravidez, já aconteceu, uma aluna que ela falava muito sobre isso, uma aluna do 9º ano de uma dessas escolas que ela engravidou, de um menino que era da mesma turma, e fizemos muitas cenas sobre isso. Muitas coisas assim. Você amadureceu, né? Hã? Você teve que amadurecer. Assumir e botar no Mas papel eu acho que é depois. isso, né? Quando você passa por isso, você acaba amadurecendo. Você vai tendo conhecimento. Eu acho que é isso, né? É um desafio. Eu acho que quando eu conheci Boal foi porque eu fiz um curso em Recife, porque eu sou de Recife. E eu fiz teatro como terapia. E aí também eles falavam muito disso, a gente não é terapeuta, não é terapia. Então assim, eu entendi o teatro, eu entendi o cinema e aí fui estudar o teatro e imagem. E aí eu fiquei impressionada porque eu acho que é isso, eu vivo num lado, eu sinto muito essa coisa da violência, né? Do capacitismo, da questão de ser mulher, né? Então assim, eu acho que é um teatro importante para a gente colocar nas escolas, justamente porque eu acho que, justamente para refletir sobre isso, esse tipo de caso que acontece, e aí qual é o papel do professor nesse caso, que ele pode levar isso para dentro da escola, para que ele possa fazer um trabalho educativo, né? Então, assim, é muito interessante, talvez por isso que não é tão aceito igual, porque é além da sala de aula, né? E nos cursos de teatro, o Boal não é muito aceito porque ele dizia que qualquer pessoa pode fazer teatro. E para algumas pessoas é um insulto. Claro, a aula tá bem-vinda, mas algumas pessoas estão com a limitação do horário. Aí eu ia só sinalizar para fazer o fechamento. Eu ia só perguntar, você fez com a EJA também? Hã? Só com adolescentes, crianças? Eu, Você fez com a EJA não. e adultos? Fiz, lá no Trilhas eu fiz, só que o recorte da minha pesquisa do TCC foram só com as juventudes, que foi Fundamental 2 e Ensino Médio. Mas eu já trabalhei com um grupo de idosos, um próprio grupo que tinha lá em Serrinha dos Pintos, da assistência social. Então queria pedir obrigado pela disponibilidade, pela conversa. A gente tem que agradecer e muito. Eu espero que tenha sido uma aproximação com o Teatro do Oprimido, porque é uma dificuldade falar em 2 horas, né? Foi um encantamento hoje, não foi só, pelo menos pra mim. Foi só uma aproximação, foi um encantamento. Eu saí com a cabeça assim, desse tamanho, assim, com 1 milhão de ideias e provocações.